Você pode ter visto muita coisa nessa vida, mas eu duvido que já tenha visto criminosos evangélicos que brigam por territórios do mundo do crime. Se você já estudou o Alcorão e a Bíblia hebraica, deve saber que Arão é apontado como o irmão mais velho de Moisés e um profeta de Javé, o Deus de Israel. As escrituras dizem que ele nasceu no ano de 1396 a.C. e seu nome significa pai de mártires. Na cidade do Rio de Janeiro, existe um homem que ganhou o apelido de Arão, mas seu nome verdadeiro é Álvaro Malaquias Santa Rosa, líder do Complexo de Israel, conjunto de favelas que abriga mais de 130 mil pessoas. Ele também lidera a facção criminosa Terceiro Comando Puro, o TCP, e comanda centenas de mártires armados prontos para matar ou morrer para defender seus pontos de venda de drogas. Mas essas são apenas algumas das funções do Arão do mundo do crime, já que ele também foi ordenado pastor de uma igreja evangélica. Ele chegou a mandar erguer bandeiras de Israel em diversos pontos dos territórios controlados por ele. A estrela de Davi, um forte símbolo do judaísmo, também pode ser encontrada em vários pontos do complexo. Certa vez, em uma ação policial, encontraram uma espécie de bunker com coletes à prova de bala, munições e um exemplar da Torá, o livro sagrado judeu. Wendel Rodrigues Oliveira é outro homem de fé que, vez ou outra, posta nas redes sociais uma foto da Bíblia com uma legenda dizendo que está indo à casa do Pai agradecer por cada dia de vida e pela paz que ele vem concedendo à comunidade e a seu povo. Ao mesmo tempo, Wendel também é um homem perigoso. Conhecido como Noventinha, ele comanda o tráfico de drogas e é foragido da polícia, tendo mandados de prisão em seu nome por tráfico e por assassinato. O Complexo de Israel é um fenômeno que alguns pesquisadores têm chamado de narcopentecostalismo. O termo surgiu não apenas pelo fato do surgimento de traficantes que se declaram evangélicos, mas a forma como isso influencia a atuação das facções na disputa por territórios no Rio de Janeiro. Ou seja, além da conversão pessoal, a religião também tem um papel estratégico para a manutenção do poder e na disputa por territórios. E as referências religiosas não acabam por aí. As facções se autodenominam como Exército do Deus Vivo, Tropa do Arão ou Bonde da Cabala, em referência a uma antiga tradição mística judaica. O Arão do mundo do tráfico, que também é conhecido como Peixão, uma alusão ao antigo símbolo do cristianismo, escolheu como símbolo o peixonauta, um personagem do desenho animado representado por um peixe que utiliza um capacete de astronauta. Todo o uso da simbologia do Estado de Israel no mundo do crime é justificado, porque para algumas das correntes das igrejas neopentecostais, a criação de Israel foi um sinal da volta de Jesus Cristo e a confirmação de promessas bíblicas do Antigo Testamento. O próprio Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, faz alguns cultos com um quipá, que, para quem não sabe, é o tradicional chapéu judaico, e utiliza vestimentas e adornos tradicionais do país. Apesar da história do Complexo de Israel ter ganhado fama em 2020, as facções criminosas evangélicas surgiram há um bom tempo. Um dos primeiros movimentos surgiu em 2013 e se chamava Bonde de Jesus, liderado por Fernando Gomes de Freitas, vulgo Fernandinho Guarabu. Os criminosos vandalizavam terreiros de candomblé e umbanda no Morro do Dendê. E a intolerância dos traficantes não pararam por aí. Pais e mães de santo, bem como outros sacerdotes de religiões de matriz africana, chegaram a ser expulsos, o que ocorre até os dias de hoje. Características dessas religiões
como as roupas brancas, também foram proibidas. Isso se tornou algo comum nos locais comandados pelo Terceiro Comando Puro. Quanto à origem do Terceiro Comando Puro, a facção surgiu em 2002, após ter um racha do Terceiro Comando. Após Guarabu, outros líderes se converteram ao evangelismo neopentecostal, alguns enquanto cumpriam pena em presídios no estado. Mas o que é que a comunidade evangélica acha de tudo isso? Claramente, os pastores das igrejas repudiam a ideia de que um traficante possa ser evangélico. Afinal, será que um pastor pode aceitar coisas ilegais sendo associadas a Cristo? Existem inúmeros casos de pessoas que largaram o mundo do crime por terem encontrado Deus em alguma religião. Nesses casos, as pessoas se arrependem. Tudo bem, está tudo dentro da normalidade. O problema é que, na maioria dos casos, para ser aceito como evangélico, é preciso largar o mundo do crime e tudo que é contrário aos princípios bíblicos, morais e éticos. Porém, os traficantes que se declaram evangélicos, como é o caso dos criminosos do Complexo de Israel, não só se auto-intitulam membros da religião, mas, de fato, têm uma vida religiosa, frequentando os cultos, orando e tudo mais. Só que fica um pouco complicado para as igrejas aceitarem pessoas com mandados de prisão por homicídio, tortura, tráfico, roubos e ocultação de cadáver, enquanto espalham mensagens de Cristo. E, de fato, existe uma certa rejeição de boa parte das igrejas evangélicas. Além dos crimes, o estilo de vida dos traficantes não cumpre os requisitos de uma verdadeira conversão. Para muitos cristãos, ser uma pessoa de Deus não significa só aderir às crenças da religião, mas ter atos e um estilo de vida de acordo com certos preceitos. Ou seja, para os verdadeiros evangélicos, não basta acreditar, é preciso viver de acordo com as Escrituras Sagradas e ter compromisso com a palavra de Deus. Mesmo diante de todos esses fatos, alguns pastores acabam aceitando os criminosos e sendo coniventes com o tráfico. Apesar desses pastores serem uma pequena parcela na comunidade evangélica, eles geralmente têm uma forte influência em um grande número de pessoas. Ainda que saiba que é errado, o pastor aceita por causa dos benefícios, já que alguns traficantes pagam por uma cruzada, que é um evento religioso aberto, ou mesmo faz uma reforma na igreja. E acredite, o movimento de traficantes evangélicos está mais forte do que nunca. Segundo o censo de 2010, o Rio de Janeiro tem 29,4% de sua população evangélica. Já no Brasil, nas últimas 3 décadas, o número aumentou consideravelmente, com o crescimento de 61% de evangélicos entre 2000 e 2010. Claro que esses números não fazem referência aos criminosos, mas indica que a religião está crescendo cada vez mais. E como toda facção criminosa, o Terceiro Comando Puro também tem seu inimigo número 1. O principal inimigo é o Comando Vermelho, com quem disputa territórios em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Curiosamente, parte do complexo antes pertencia ao Comando Vermelho, mas foi tomada à força pelos traficantes. O grande desafio do Terceiro Comando Puro é garantir a expansão do seu território e fazer frente ao seu principal rival. E para conseguir isso, a facção conta com a ajuda dos grupos milicianos. Em 2020, 3 policiais foram presos suspeitos de envolvimento com a facção. As investigações apontam que os traficantes e os milicianos conseguiram entrar em acordo em uma das favelas na região do Complexo de Israel. Aparentemente, o acordo é o seguinte: a facção cuida do tráfico de drogas. Os milicianos ficam por conta do Gato Net, abastecimento de gás com sobrepreço e cobrança de taxas do comércio. Apesar de ainda existirem algumas desavenças,
O terceiro comando puro e os grupos de milicianos são unidos por um motivo. Ou melhor, por um inimigo em comum, o Comando Vermelho. Mesmo tendo perdido espaço nos últimos anos, o Comando Vermelho ainda é a maior e mais numerosa facção do Rio de Janeiro e continua comandando o crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Bom, isso é o que sabemos sobre o narcopentecostalismo, os famosos traficantes evangélicos. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve, hein? Um grande abraço. Tchau!